Ora, então, nós na última aula estivemos a olhar para um tema associado às alocações em memória e neste caso até estávamos mais focados no tema de tipos de dados simples, quando nós começámos, depois já ia passando ali para o resto. Portanto, vamos fazer aqui um pequeno recap do que vimos na última aula. Portanto, começámos pelos tipos de dados simples. Vimos então que estes tipos de dados são então possíveis como caracteres, as cadeias de caracteres ou texto. Números podem ser inteiros ou reais, ou valores lógicos ou booleanos, também conhecidos como true ou false. Vimos também que, apesar da string ser uma sequência de texto, não é considerado um tipo de dados simples, na prática é um array de caracteres. Portanto, os tipos de dados que nós vimos, byte 0 a 255, o char para nós termos um caractere Unicode apenas, o bool para true ou false, o sign byte entre estes dois valores, o short, também conhecido como inteiro 16 bits, entre estes dois montantes, o unsigned short, também 16 bits, entre este range, inteiro e unsigned integer, portanto, inteiros 32 bits, entre estas duas opções, no caso de ser signed ou unsigned. Vimos a partir daqui os números decimais, portanto, float, double e decimal, portanto, em que o float nós conseguimos ter 7 casas significativas, no double conseguimos ter 15 casas significativas, entre os ranges que aqui estão, e sempre que estávamos a falar de algo com aplicação financeira, utilizávamos o decimal por questões de precisão. Depois vimos também o long e o unsigned long, também conhecido como inteiros de 64 bits. Okay? Depois, o que é que nós vimos? Os tipos de alocação em memória. Vimos que podíamos alocar em memória constantes e variáveis. Constantes mantinha-se um valor até ao final do programa, portanto era impossível alterar esse valor em runtime. As variáveis têm a possibilidade de sofrer alterações de valor ao longo do nosso algoritmo. Vimos também que, apesar de as constantes serem então um dos tipos de alocação de memória, regra geral, quando falamos em variáveis, podemos estar a falar nos tipos de alocação variável ou nos tipos de alocação constante. Mas como as mais utilizadas são as variáveis, acaba por ser aqui algo quase que convencional falarmos sempre de variáveis quando estamos a referir-nos aqui a constantes. Mas o termo correto é uma constante e uma variável. Mas não, é bastante comum utilizarmos o termo variáveis. Vimos então também que este tipo de alocação em memória tem um tipo de dados associado. Vimos também que este tipo de alocação em memória tem um nome para aquela alocação em memória. Ou seja, as variáveis têm um tipo de dados e têm um nome associado. Isto para nós guardarmos valores nos endereços de memória correspondentes. Vimos também aqui algumas regras, portanto, temos de declarar as variáveis antes de as utilizar. Não podemos utilizar uma variável que ainda não declaramos. O primeiro caractere não pode ser um dígito. Não devem ser utilizados caracteres especiais e devem ser dados nomes descritivos às variáveis, de modo a nós percebermos qual é a funcionalidade daquela alocação de memória. Temos aqui dois exemplos daquilo que devemos fazer e aqui ao lado direito de coisas que não devemos fazer. Portanto, primeiro nome, segundo underscore nome, terceiro nome, nome ou apelido. Não H2567, nome 1 ou nome 2, porque não descrevem para que servem as variáveis. Depois, operadores e álgebra de Boole, foi o outro módulo que estivemos a ver. Vimos então quais seriam os operadores que tínhamos disponíveis, portanto, tínhamos operadores aritméticos de atribuição, comparação, lógicos e depois os de incremento ou decremento. Entretanto, relativamente aos aritméticos, mais, menos, vezes, dividir e resto de divisão,
Atribuição, tínhamos uma atribuição simples, em que dizemos que nome da variável igual a valor, mas também podemos fazer atribuição e uma soma ao mesmo tempo, ou uma subtração, multiplicação, divisão ou módulo. Vimos também, relativamente à comparação, através dos dois iguais, que estaríamos a comparar dois valores, igual a. Vimos que o ponto de exclamação igual significa diferente de, menor que, maior que, menor ou igual que, ou maior ou igual que. Portanto, estes já são mais comuns, já estão seguramente habituados a utilizar. Entretanto, operadores lógicos, tínhamos o operador lógico AND, em que o resultado verdadeiro é obtido apenas quando ambos os dados comparados são verdadeiros. O OR, neste caso, o resultado verdadeiro pode ser obtido se pelo menos um dos dados comparados for verdadeiro. Exclusive OR, portanto, funciona como o OR, mas é um OR exclusivo. Se ambos forem verdadeiros, o resultado já é falso. E o NOT significa negar aquilo que vem à frente. Portanto, o resultado verdadeiro só será obtido se o valor dado não for verdadeiro. Portanto, o valor dado não ser verdadeiro significa que é falso. Se é not false igual a true. Pronto. Entretanto, vimos aqui o conceito de álgebra de Boole também. Portanto, era possível então nós definirmos um valor lógico de uma proposição, ou seja, perceber se algo era verdadeiro ou falso, porque tínhamos então à nossa frente proposições compostas, ou seja, em que nós estávamos a combinar aquelas proposições com os operadores lógicos AND, OR ou NOT. E vimos então o conceito de tabela de verdade. Vimos então estes dois exemplos de tabela de verdade para a conjunção ou operador lógico AND, quando P e Q são verdadeiros, P and Q são verdadeiros. Caso contrário, falso. Na disjunção, apenas é necessário que um deles seja verdadeiro. Apenas quando ambos são falsos é que o resultado é falso. Depois demos aqueles exemplos todos do sol e da chuva e do bom tempo, etc. Agora, incremento e decremento. Portanto, quando nós fazíamos menos e o operando que tínhamos à frente trocávamos o sinal, portanto, se temos 2 e colocamos um menos atrás, passa a menos 2. Mais operando, pré-incremento, incrementamos primeiro o operando e depois realizamos a operação, normalmente uma atribuição. O mesmo acontece com o menos, mas para um decremento. Ou então o pós-incremento, através de operando mais, também conhecido como, lá está, pós-incremento. Primeiro realiza a operação, normalmente de atribuição, e depois é que incrementa o operando. Operando menos é exatamente a mesma coisa, mas para decremento. Olhamos também para as estruturas de dados, não é? Portanto, as estruturas de dados funcionavam então como um agregador de vários espaços em memória, mas apenas com um nome, e poderíamos depois aceder a múltiplos valores dentro dessa alocação em memória. Portanto, vimos que as variáveis simples apenas guardam um valor em cada momento, e vimos então a seguir que as estruturas de dados conseguem fazer um agrupamento de várias variáveis simples, ou podem ser não variáveis simples, mas para simplificar agora vamos dizer que são apenas variáveis simples e que têm a possibilidade de nós termos ali uma collection de valores com uma dimensão superior, não é? É esta estrutura de dados em que nós tínhamos uma alocação de memória de vários valores, podíamos chamar a isto, por exemplo, um array. No caso de ser unidimensional, podemos também chamar vetor, ou se for mais do que uma dimensão, bidimensional, podemos chamar de matriz. Pronto. O que é que vantagem é que nós temos relativamente a isto? Temos a vantagem de representar diversos elementos que podem ser acedidos separadamente, mas dentro de um conjunto, dentro de uma coleção. Okay? Vimos também a diferença que,
como estamos a guardar vários valores diferentes, vimos que isto ocupa então mais espaço em memória. À medida que uma variável simples ocupa um espaço em memória, as estruturas de dados ocupam então vários espaços. Não é? Vimos algumas diferenças entre as estruturas de dados existentes. Vimos as estáticas, nomeadamente vetores e matrizes. Estáticas porque, a partir do momento em que são declarados aqueles arrays instanciados, têm um size que é fixo, portanto não são dinâmicas na medida em que podem ser aumentados os seus elementos. Ou, neste caso, se nós considerarmos que um vetor de 5 posições, mas que tem tudo a zeros e só a primeira é que tem um valor, quando eu digo a primeira posição, o índice 0, podemos dizer que as outras estão vazias e estamos a incrementar. Mas na prática nós já fizemos as alocações todas de memória que precisamos e a memória está toda ocupada. Para nós é que é como se estivesse vazio, mas não é bem a mesma coisa. Mas não consigo passar de 5 elementos máximos para 6. Portanto, a partir desse momento, eu já preciso de um novo vetor, um novo array, para fazer essa alocação em memória. Vimos então outros exemplos, compostas e dinâmicas. As dinâmicas, normalmente, temos então as stacks, as queues e as linked lists e os ficheiros também. Não é? Para utilizar este tipo de dados no C# utilizam-se as classes queue, stack e list_t. Depois, o que é que nós vimos também? Que um array é uma estrutura de dados, possibilita o armazenamento de vários valores do mesmo tipo, não é? E pode ser unidimensional ou bidimensional, como tínhamos visto. Dimensão não é alterável, é definida na sua declaração. Vimos como é que declarávamos também e instanciávamos um array, portanto, string, ou neste caso tipo de dados, e aqui os parênteses retos, a dizer que é um array, depois o nome do array, ponto e vírgula no fim, e quando queremos então realmente alocar aquilo em memória, e normalmente o que fazemos é, não declaramos isto assim, fazemos logo com tudo, a menos que exista alguma razão muito forte para fazermos aqui e só instanciarmos o array um bocadinho mais à frente. Mas para já, para simplificar, vamos definir que vão sempre utilizar assim. Portanto, tipo de dados, array, names equals new, tipo de dados que vocês estão a fazer e entre parênteses o número de espaços em memória que vocês querem alocar. Neste caso é uma string array, chama-se names e então tem duas posições possíveis. Portanto, índice 0 e 1. Falando em índice 0 e 1, vimos também quando alocamos ou instanciamos aqui um array e damos uma dimensão que podemos aceder aos seus elementos de forma individual através do índice onde eles estão contidos. Portanto, os índices começam sempre no 0 e vão até tamanho menos 1. Portanto, este array que aqui está tem 7 posições. O índice começa no 0 e vai até tamanho, que é 7, menos 1, portanto 6. Portanto, se eu quiser aceder aqui ao índice 0, eu vou ler ou escrever sobre este espacinho em memória. Se for o 4, será aqui, o 6 será aqui e por aí afora. Coisa importante, não posso aceder a um espaço aqui que não exista. Este array tem 7 espacinhos de memória, tem do 0 até ao 6 no índice. Se eu tentar aceder ao índice 7, tenho imediatamente um erro. Bem? Vimos também como é que poderíamos declarar e instanciar matrizes, ou seja, arrays bidimensionais, tipo de dados, os parênteses retos, vírgula no meio, porque isto é quantas dimensões adicionais nós queremos. Se fossem 3 dimensões, nós fazíamos 2 vírgulas. Portanto, quando é só uma, não colocamos nenhuma vírgula. Portanto, as vírgulas podem interpretar como dimensões adicionais. Portanto, tipo de dados, parênteses retos, dimensões adicionais, fecha o parênteses retos, o nome do array equals new, o tipo de dados novamente, abrem os parênteses novamente e fazem as dimensões em cada uma
ora, neste caso, está-me a faltar aqui o das dimensões. Ou seja, o tamanho que vocês querem naquela dimensão. E quando eu digo dimensão, estamos a falar de uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões e não a dimensão de tamanho, não é? Portanto, aqui esta dimensão vertical e dimensão horizontal é mais no sentido de tamanho e não necessariamente de uma dimensão, duas dimensões, três dimensões ou quatro dimensões. Não é mais nessa perspectiva. Obviamente, se vocês estiverem a tentar instanciar um array de três dimensões, vocês têm que dar os três tamanhos que precisam para cada uma das dimensões. Não precisa de ser sempre igual para todos, para todas as dimensões, podem dar coisas diferentes, mas têm sempre que indicar qual é que é o tamanho. E temos aqui um exemplo abaixo. Pronto. E isto foi um pequeno recap do que estivemos a ver na última sessão. Antes de passarmos aqui para as coisas novas, eu pergunto alguma dúvida, alguma questão, coisas que queiram perguntar. Eu tenho formador. Força, diz. Qual é o erro que dá no C# quando o index é lido fora do tamanho do array? Certo, ou seja, a exceção que tu tens é index array out of bounds exception, ou pode ter aqui algumas palavras trocadas, mas, ou seja, no C# em geral, quando nós temos um erro, aquilo que nós dizemos é que não é necessariamente, quer dizer, é um erro, mas o termo técnico é uma exception, ok? Depois essa exception pode ser tratada ou não. E neste caso é o Array Index Out of Bounds Exception. Portanto, quando nós estamos a tentar fazer algo que é não permitido, que é considerado um erro, o runtime do .NET vai dizer, ok, isto não é uma ação válida, vamos levantar uma exception para isto. E depois essa exception pode ser tratada ou não. Se for tratada, e nomeadamente a apresentação de uma mensagem de erro ao utilizador a dizer, olha, essa operação não é válida, é um tratamento de exception. Se não for tratado, o programa crasha. Ok. Portanto, aliás, a maior parte, se vocês tentarem dividir por zero e esse tipo de coisas que são em runtime, digamos assim, levanta tudo exceptions. Portanto, vocês vão ver muitas coisas de exception. Na prática, nós vulgarmente chamamos aquilo de erro, mas o termo técnico são exceptions. Mais dúvidas ou questões? Não? Ok, só para complementar ainda sobre este tema dos arrays. Porquê é que isto dá erro? Também é uma coisa importante. Porquê é que isto dá erro? Nós quando alocamos em memória, nós ocupamos espaços em memória. Mas o que é que acontece? Não há nenhuma garantia. Pensem que a memória é aqui uma linha contínua e que nós reservamos este pedacinho dessa linha contínua. Mas que existem mais casinhas aqui ao lado, para trás e para a frente. O que é que acontece? Quando nós alocamos um array ou instanciamos um array para este espacinho, não há nenhuma garantia que o da esquerda não esteja ocupado e o da direita não esteja ocupado também a seguir. Não, imagina, eu aloco 3 ou 4 arrays. Isto em memória vai ficar mais ou menos assim, não é? Porque depois podem existir outras alocações em memória que nós não estamos a fazer diretamente, mas que o programa faz, ou por runtime, ou o que tiver que ser. Ou chamadas de funções, uma série de coisas. Mas vamos simplificar. Portanto, imaginem, eu aloco 3 arrays. Instancio aqui 3 arrays. Também de 7 posições. Eles ficam todos uns ao lado dos outros. Se eu estivesse a ir buscar o elemento 7, eu provavelmente estaria a escrever em memória numa zona que já pertencia a outra array. Portanto, isso é um problema. Nós não podemos nunca no nosso programa escrever em memória que não é nossa.
ou que não temos a garantia que aquela memória nos pertence e está alocada a nós e não estamos a fazer nada. Porque imaginem que vocês estão a escrever em memória num espaço qualquer que está a ser utilizado por outro processo, vocês podem estar a introduzir um bug naquele processo. E se esse processo for um processo crítico, pode crashar aquela aplicação sem vocês terem noção disso. Isso é aquilo que, por exemplo, nas linguagens que têm a gestão de memória manual, digamos assim, como o C ou C++, ou assim, quando nós estamos a escrever em espaços de memória que não deveríamos, podemos correr o risco de ter comportamento inesperado naquela aplicação. E quando assim é, pronto, lá está, como é comportamento inesperado, nós deixamos de conseguir prever o que é que vai acontecer dali para a frente e então é de evitar que isso aconteça. Nós queremos ter a garantia que o nosso programa é algo que é, neste caso, determinista, não é? Quando não o é muito, muito complicado. Bem, determinista vai ser sempre, mas vocês percebem o que eu quero dizer, previsível e confiável nas suas operações. Aquilo começa a escrever em memória que não é suposto e que começa a corromper ali outras coisas, é complicado. Pronto. Vamos então iniciar a nosso novo módulo aqui dos fluxogramas e percebermos então de que modo é que nós podemos representar os algoritmos que vamos criando. Portanto, nós até aqui estivemos a ver o que era um algoritmo, o que era programar, vimos também esta questão dos tipos de dados e das estruturas de dados que nós vamos precisar agora para criar os fluxogramas. Vimos também então que uma das formas que tínhamos de representar os nossos algoritmos seria através de uma componente visual, componente gráfica, que denomina-se de fluxograma, e vamos então ver o que é que são os fluxogramas propriamente ditos. Então, tal como eu estava a dizer, um fluxograma é uma representação gráfica do processo de circulação dos dados. Portanto, que utiliza símbolos específicos para os diferentes tipos, suportes, instruções, etc. Portanto, qual é o objetivo disto? É então representar graficamente o algoritmo de forma a retratar a lógica do sistema ou de um programa. Uma das coisas que os fluxogramas têm como objetivo é que vocês imaginem que estão a falar com alguém que fala uma língua que vocês não falam e precisam de ambos arranjar ali uma solução que seja entendida por toda a gente. O fluxograma permite fazer isso. Permite que vocês, através de símbolos que são conhecidos e transversais a quem faz a criação de fluxogramas, consigam transmitir, às vezes, ideias complexas de uma forma mais simples do que comunicação oral normal, mas também que são símbolos que, independentemente se vocês sabem a língua daquela pessoa ou não, conseguem trocar a ideia sobre um determinado algoritmo, sobre uma determinada solução. Ao passo que, se estivéssemos a falar em linguagem natural, já tínhamos aqui para já temos a dificuldade que a linguagem natural considerada um meio de pouca largura de banda. Portanto, às vezes é difícil de nós conseguirmos transmitir conceitos muito complexos através de linguagem natural. Portanto, é sempre melhor nós termos um suporte visual. Esse suporte visual tem que ser transversal a todos os intervenientes, de modo a que toda a gente olha para o suporte visual e tem a mesma interpretação daquilo que está a ser representado. Lembrem-se, aquele tema da ambiguidade que é um problema grande. Portanto, este suporte visual acaba também por reduzir essa ambiguidade ao máximo, porque ou é aquilo que está representado visualmente ou não é. Não é algo que permita múltiplas interpretações como acontece em linguagem natural.
Temos aqui um exemplo do should I get a dog? Depois temos yes ou no. Embora isto devia ter um símbolo diferente, mas depois tem aqui uma setinha a dizer yes, yeah, I'm getting a dog, ou no, yes, I should, and yeah, I'm getting a dog. Portanto, introduz depois aqui os fluxos de controle, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas, essencialmente, um fluxograma é muito isto. É nós termos um ponto de partida e depois seguirmos ali um encadeamento lógico até chegarmos a um fim. Agora temos múltiplos símbolos associados a isto que vamos olhar para eles agora e perceber o que é que cada um deles significa. Pergunta, alguma dúvida, alguma questão sobre este tema dos fluxogramas? O que é que isto significa? Qual é o seu propósito? Já não. Não? Ok. Bom. Então, os nossos símbolos utilizados em algoritmia. Vamos ver cada um deles em detalhe, não é? Para que é que isto serve? Mas são essencialmente estes que vamos utilizar. Podemos utilizar a oval para o início ou o fim, mas também utilizar aí o círculo também não é mau. Portanto, o fim e o início terem o mesmo símbolo. Temos aqui este paralelogramo com o input, este losango com uma decisão, o retângulo processamento, o retângulo com o topo, que estes dois vértices cortados é um ciclo, isto que se chama um documento, portanto é um retângulo aqui com uma ondinha em baixo, é o output, e depois o fim através deste círculo. Ok? E então vamos olhar aqui para cada um deles e vermos, pronto, aqui a construção de um algoritmo. Ora bem, início e fim, representados por ovais, círculos ou retângulos arredondados e contêm as palavras início e fim. Portanto, estes dois círculos. Okay? Depois, existe também aqui setas, mostrando o que designa por fluxo de controle. Portanto, significa que algo começa aqui no início e tem uma setinha para onde é que a execução daquele algoritmo vai, qual é o passo seguinte. Okay? Portanto, uma seta que vai de um símbolo para o outro representa que o controle passa de um símbolo para o outro. Portanto, tem aqui, isto é bastante autoexplicativo, não é? Portanto, vocês veem uma circunferência, diz início, tem uma seta a apontar para a outra, é porque o fluxo será naquela direção. E depois, no final, temos o fim. Portanto, isto é um algoritmo que aqui está, que não faz absolutamente nada. Portanto, isto começa, faz zero, nada e acaba. Portanto, mas é a representação de um algoritmo na mesma. Portanto, é um fluxograma como não fazer nada. Portanto, inicia e acaba. E depois algum tempo passa aqui. Mas isso é sempre o normal. E então, todos os vossos fluxogramas vão começar e acabar desta forma. Não com nada no meio, vai ter mais coisas no meio, mas vai começar então aqui com um círculo de início e um círculo de fim. Bem? Vamos ver então espera lá, acho que não passei. Só depois, o que é que nós temos também? Passos do processamento que são então representados por retângulos. E eu dou aqui o exemplo tarefa 1, tarefa 2. E como exemplos, adicionar 1 a x ou guardar as alterações. Portanto, quando nós estamos a fazer um algoritmo e há necessariamente um processamento, lá está, fazemos uma operação aritmética de soma, uma subtração, uma multiplicação ou uma coisa assim mais high level como guardar as alterações, nós devemos criar dentro do nosso fluxograma este retângulo com o descritivo do que é que se passa dentro deste processamento. Portanto, imaginando que fora dos limites desta imagem havia um início de um algoritmo, portanto, aqui seria um start, tínhamos a nossa setinha de controle, chegava a este
retângulo, significa que ia ser executada a tarefa 1, seja ela qual for. Para já, não é muito importante qual é que é esta tarefa 1, é importante nós sabermos que é um processamento que vai acontecer. E nós temos, a seguir à tarefa 1 estar concluída, temos uma setinha aqui, um fluxo de controle que passa para um outro retângulo que diz tarefa 2. E depois tem uma setinha que vai para baixo também. Portanto, eu pergunto, qual é a tarefa que é executada em primeiro lugar? Desta imagem. Tarefa 1 e depois a tarefa 2. Tarefa 1 e tarefa 2, sim. Muito importante, aquilo que creio que foi o António ou o Nuno, não consigo perceber bem qual dos dois disse. Foi Nuno. Primeiro é tarefa 1 e só depois tarefa 2. Portanto, não há nenhuma... como é que eu ia dizer? Não há nenhum paralelismo, não há nenhuma concorrência, não há nada a acontecer em simultâneo. Okay? Isto também é importante, porque por vezes nós vamos ter processos, nestes casos aqui mais simples que vamos estar aqui a tratar, não vamos estar a complicar nesse sentido. Mas é importante nós percebermos que fazemos a tarefa 1 e só quando a tarefa 1 estiver concluída é que passamos à tarefa 2. Não é ao mesmo tempo e um acaba primeiro do que a outra. Não. Primeiro fazemos a tarefa 1, princípio ao fim, e a seguir passamos para a tarefa 2, princípio ao fim. Portanto, não há nada assíncrono, não há nada paralelo, não há nada dessas coisas neste fluxograma. Mas responderam à pergunta de forma correta. Portanto, começamos na tarefa 1 e passamos para a tarefa 2. Porquê? Porque as estruturas, estas setinhas, indicam que o processamento começa aqui, ou a execução do algoritmo está aqui, desce, executa isto, desce, executa isto. Se as setas estivessem a apontar no sentido contrário, começava aqui em baixo, subia, executava a tarefa 2 em primeiro lugar, a setinha ficava a apontar para a tarefa 1, executava a tarefa 1 em segundo lugar e depois continuava para cima. Está bem? E então, estes são os passos de processamento através dos retângulos. Agora, entradas ou saídas representadas por paralelogramos. Porquê é que isto são entradas / saídas? Eu disse que isto tinha aqui a vertente de ser algo transversal e que elimina as ambiguidades ao máximo, porém, este símbolo de paralelogramo também pode ser utilizado como saída. Okay? Regra geral, utiliza-se apenas como uma entrada de dados, já vamos perceber aqui um bocadinho mais em concreto, mas pode ser também utilizado como uma saída de dados. Portanto, se virem algum fluxograma noutro local qualquer em que tem este símbolo do paralelogramo e representa uma saída de dados, não fiquem admirados, porque existe sempre aqui algumas diferenças, mas o entendimento comum é que isto é uma entrada de dados, embora também possa fazer de saída, e vocês conseguem se adaptar aos contextos. Portanto, se virem isto como uma saída, não fiquem admirados, porque é também possível. Mas lá está, vocês já sabem isto, não é? Portanto, sabem que como o símbolo pode representar uma coisa ou outra, se virem o outro cenário, vão-se lembrar, pois isto realmente também pode ter a funcionalidade de representar uma saída de dados. Mas, no nosso contexto, vamos tratar o paralelogramo como uma entrada de dados. E o que é uma entrada de dados? O que é que isto representa? Temos aqui alguns exemplos. Ler X de um teclado ou, no caso da saída, escrever X no ecrã. Aqui no exemplo concreto temos o ler número. Portanto, e este ler número acaba por ser, vamos pedir ao utilizador ou algo do género para nos digitar um número e depois termos então essa representação já na memória, fazermos uma alocação em memória. Ok? E então esta é a funcionalidade do paralelogramo.
A seguir temos aqui em baixo um processamento chamado calcular raiz quadrada. Portanto, vocês conseguem perceber que o algoritmo começa a algures, desce até aqui uma parte em que alguém tem que perguntar um número, ler esse mesmo número e depois pegamos nesse número e fazemos um processamento que é calcular a raiz quadrada. E depois aqui em baixo podemos especular que será uma saída de dados no nosso algoritmo a dizer, olha, a raiz quadrada do número que me deste, que foi o x, é x ao quadrado. Não é? Portanto, é para este efeito que nós fazemos então a leitura de dados. Portanto, mais uma vez, e pegando naquele primeiro exemplo que nós tivemos sobre os algoritmos, muito disto passa por nós recebermos dados, processarmos dados e mostrarmos dados ao utilizador no fim. Okay? Agora, com extra steps ou não, dependendo daquilo que estamos a fazer, podemos ter aqui mais passos deste, ou podemos ter ciclos, ou podemos ter, enfim, uma série de coisas que vocês podem ter aqui a oportunidade de ver mais à frente no UFCD, mas será sempre dentro desta perspectiva. Ler dados e processar esses dados e transformar essas entradas nas saídas que nós precisamos. Aliás, esse é então o objetivo de qualquer algoritmo: receber, transformar e devolver aquela informação já tratada, ou já com output pronto, destinado à finalidade daquele algoritmo. Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então vamos continuar. O que é que temos a seguir aos paralelogramos? Temos as estruturas de decisão. E as estruturas de decisão são representadas como losangos. Estas representam tipicamente uma questão do tipo sim ou não, ou true/false. Este símbolo apresenta duas setas de fluxo a sair do símbolo, uma correspondente à hipótese sim e outra à hipótese não. Estas setas devem estar sempre etiquetadas para não levantar dúvidas. Então, nós no nosso algoritmo, isto começa a algures fora da imagem, chega aqui a um ponto em que atinge este losango. E este losango tem sempre uma condição cá dentro, uma pergunta, ou uma comparação, ou o que seja. Mas, porque depois, vocês quando começarem a fazer isto, vão deixar de utilizar o está sol. Já vão começar a pôr is sunny equals true. Algo desse, algo já mais próximo de linguagem de programação, de modo a ser mais representativo das alocações em memória e fazerem essa gestão. Porque vocês vão ter que dizer num processamento que estão a alocar a memória, depois vão ter que fazer atribuições ou somas, essas coisas todas. Portanto, tudo isto nós estamos aqui a pôr, ou ir ao shopping, ou ir à praia, etc. Isto vai ser sempre um bocadinho mais descritivo daquilo que realmente está a fazer. Mas aqui estamos a utilizar exemplos práticos e rápidos. Portanto, nós atingimos aqui uma estrutura de decisão em que cá dentro tem sempre uma condição associada que é true ou false. Portanto, está sol true ou false. No caso de hoje, que está assim nublado e nos últimos 3 meses, salvo seja, tem estado a chover, portanto, não está sol, portanto, a resposta é não, e temos aqui o fluxo a seguir, a opção do não, e um processamento que é ir ao shopping. Okay? Portanto, o nosso algoritmo começa, verifica esta condição e das duas uma, ou faz isto ou faz aquilo. Como esta condição é falsa, faz isto. E depois o algoritmo continua. Se esta condição fosse verdadeira, fazia isto. E depois continuava. Portanto, se estivesse sol, opção sim, o nosso processamento era ir à praia. Portanto, vocês veem que num algoritmo nós conseguimos chegar a um ponto em que divergimos a execução com base numa condição. Portanto, se aquela condição for verdadeira, nós fazemos uma coisa. Se aquela condição for falsa, nós fazemos outra. Não vou dizer completamente distinta, mas seguramente diferente, não é? Portanto, isto é
um dos pilares fundamentais na aplicação de lógica de programação. É vocês analisarem uma determinada condição e depois fazerem uma coisa ou outra. Aliás, há uma quote que costuma dar ao Bill Gates sobre programação, em que ele diz algo, vou parafrasear, né? Mas é mais ou menos isto, que programação é uma coisa muito simples, na prática são ifs e elses a acontecer em todos os momentos. Portanto, nós estamos sempre a olhar para uma determinada condição e fazemos uma coisa ou outra, e depois fazemos mais uma condição ou mais uma verificação entre uma condição e vamos mais uma coisa ou outra. Portanto, é muito à volta disto, não é? A programação é muito verificar, faz uma coisa, faz outra, verifica, faz uma coisa, faz outra, e anda sempre à volta desse paradigma. Agora, obviamente, depois quando entramos aqui em coisas mais complicadas, um bocadinho mais complicado do que isto, o que não quer dizer que mesmo numa camada abaixo não exista algum mecanismo desta forma, não é? Pronto. E então isto são os losangos. Agora, ainda os losangos, e que nós vamos tratar disto quando estamos perante uma condição de sim ou não, vamos tratar disto como um if. Podemos já começar a utilizar essa nomenclatura. If is sunny, yes, go to the beach. If is sunny, no, go to shopping. Coisa qualquer deste género. Mas tratar isto como uma pergunta de sim ou não, um if. Porquê? Porque existe uma outra coisa dentro das estruturas de decisão, que são os switches. E os switches, isto tudo existe no C#. Portanto, vocês podem fazer estruturas de decisão com ifs, podem fazer estruturas de decisão com switches. Qual é então a grande diferença? Vocês podem fazer praticamente tudo o que querem com um ou com o outro, não é? Acaba por ser aqui uma preferência pessoal. Mas, normalmente, isto é para condições de sim ou não, e isto acaba por ser casos concretos. Eu costumo dar o exemplo de vocês, quando ligam para uma linha de apoio e têm aqueles atendimentos automáticos, e vocês ouvem lá a menina a falar para qualquer coisa prima 1, para qualquer coisa outra vez prima 2, para outra coisa prima 3. Na prática, isso é um switch que está ali em curso, não é? Portanto, vai analisar aqui uma condição. A condição é qual foi a tecla que vocês primiram. Caso tenha sido a tecla 1, faz o processamento 1. Caso tenha sido a tecla 2, faz o processamento 2. Caso tenha sido a tecla 3, faz o processamento 3. E por aí afora, não é? Ao passo que aqui é muito numa perspectiva de sim ou não, não é? Não é necessariamente qual foi a tecla que você primiu. Seria primiu a 1? Sim ou não? Não. Então primiu a 2? Não. Então primiu a 3 e por aí afora. O switch permite logo nós analisarmos a condição. A condição será qual foi a tecla que nós primimos. No caso tenha sido a 1, atribui-se o processamento 1. No caso tenha sido a 2, processamento 2, e pronto, por aí afora vocês perceberam o conceito. Portanto, são duas formas de nós representarmos estruturas de decisão de uma forma mais ou menos complicada, conforme a nossa... conforme o cenário em concreto. Se nós estivéssemos a fazer uma condição deste género, do sim ou não, utilizamos um if normal. Se estivéssemos a fazer uma condição que é muito mais complexa e que tem vários casos possíveis, tal como está aqui mencionado, devemos utilizar um switch e aplicar um processamento, o que tiver que ser a seguir a cada um dos casos. Também temos a possibilidade de depois acrescentar aqui o caso default, que se, imaginem, eu tenho aqui 3 linhas de atendimento, a 1, a 2 e a 3. Eu estou a utilizar ainda aquele exemplo do atendimento de chamadas automático. Imaginem que eu tenho o 1, o 2 e o 3.
e alguém prime o 4. Não há aqui nenhum processamento associado ao 4. Então eu tenho que ter um default. E o default pode ser toca a mensagem outra vez, ou algo assim desse género, dizer a opção inválida, uma coisa qualquer desse género, ou falar com o assistente, o que tiver que ser. Mas é o default no caso de nenhum dos casos que nós especificamos corresponder àquilo que realmente o utilizador passou para aquele algoritmo. E por isso é que utilizamos estas duas estruturas de decisão. Portanto, esta é um bocadito mais simples, esta é um bocadito mais complexa. Ora, relativamente a estas estruturas de decisão, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Não? Ok, então vamos passar ao próximo. Ciclos. Ora, então, os ciclos têm aqui uma particularidade importante. Então, são representados explicitamente por uma condição de um corpo de ciclo e uma seta de fluxo que retorna ao início. Okay? O que é que isto significa na prática? Significa que é um processamento que acontece e acontece várias vezes. Portanto, lá está, como o próprio nome indica, é um ciclo. Portanto, é algo que vai andar ali à volta durante um X de vezes. E depois temos vários tipos de ciclo, já vamos ver, temos pelo menos aqui 3 tipos que vamos ver, mas para já o ciclo que vamos olhar e que está aqui nesta imagem é o ciclo while. Porquê? Quando nós estamos perante um ciclo que verifica uma condição primeiro e só depois é que executa, não é? Estamos a falar de um ciclo while porque podemos ter uma condição falsa ou verdadeira, ou o que tiver que ser, logo à partida e o ciclo não é executado. Mas ainda assim, vocês podem ficar na dúvida, ok, mas como é que isto funciona a nível de ciclo? E então, imaginem o seguinte cenário, que é, nós começamos o nosso algoritmo, devia ter aqui um start, está fora da nossa imagem, etc. Mas para simplificar, nós recebemos um número e fazemos uma atribuição. Portanto, número igual a 0. Existe uma alocação em memória chamada número e que tem agora o valor 0. A seguir, nós vamos aqui para uma condição. O número é igual a 10? Não é. Então, se não é igual a 10, não pode seguir o fluxo do sim, tem que seguir o fluxo do não. Então, entra aqui num ciclo, lembre-se que este é o símbolo do ciclo, em que nós fazemos o seguinte, número igual a número que já lá existe, mais 1. Portanto, neste caso, número passa a ter não o valor 0, mas o valor 1. E então o que é que acontece? Saímos do ciclo, voltamos à condição. O número é igual a 10? Não, é 1. Então, não pode seguir o sim, tem que seguir para baixo. E então, o número vai ser igual a número mais 1. O número que lá está é 1 igual a 1 mais 1. Portanto, 2. Continua. Verifica. Número é igual a 10? Não. 2 não é igual a 10. Então, descemos. Isto vai iterar aqui 10 vezes. Agora, eu não posso fazer esta verificação 10 vezes aqui para baixo, não é? Porque eu estou a falar em 10, mas se for 1 milhão, eu não posso representar isto com 1 milhão de coisinhos destes. Portanto, o que acontece é que nós representamos os ciclos desta forma. E aqui, enquanto existe esta condição e este ciclo, poderiam existir outros processamentos, poderiam existir outras leituras de dados. Enfim, imaginem mais uma vez aquele tema do atendimento de chamadas em que
Imaginem que nós estamos a tentar recolher um valor do utilizador como opção válida e o utilizador nunca põe uma opção válida. E nós só passamos para aqui se a opção for válida. Portanto, anda aqui, pergunta, então digite lá o seu número. Ou o número que quer, verifica, é válido? Não. Então, e anda sempre aqui à volta. Portanto, temos aqui um exemplo de uma coisa que podemos necessitar de um ciclo para executar. Outro exemplo, vocês declaram um array de sei lá, 10 posições também e querem preencher aquilo tudo com números aleatórios. Vocês não vão escrever 10 linhas de código necessariamente, uma para cada espacinho, a dizer, olha, agora o 0 é anónimo, não é aleatório, o 1 é aleatório, o 2 é aleatório, o 3, porque vocês até podem fazer isso para 10 vezes. E agora nós precisamos de fazer para 1 milhão. Vocês não vão fazer isso 1 milhão de vezes, não é? Portanto, temos que arranjar aqui mecanismos de automatização de uma determinada tarefa no contexto deste algoritmo. Está bem? Pronto, e o conceito de ciclo é justamente isso. Nós vamos ver isto com mais calma, vamos fazer exercícios para que isto fique um bocadito mais consolidado também, mas depois, enquanto nós estamos aqui ainda nos ciclos, isto depois chega a uma altura em que o número já é igual a 10, sai fora do ciclo e continua então para outro processamento. Agora, como estava a dizer, há vários ciclos associados aqui aos nossos algoritmos. Nós estamos aqui perante um ciclo while, porque o corpo do ciclo só é executado enquanto a condição é verdadeira e se na primeira passagem a condição for falsa, então o corpo do ciclo nunca é executado. Portanto, o ciclo while é um ciclo que inicia, verifica uma determinada condição e se a condição que está a verificar não for favorável à execução do ciclo, este pedaço aqui do fluxograma, este pedaço do algoritmo, nunca é executado e então passa diretamente para o outro processamento. Imaginem que este número não é 0, é 10, portanto eu recebo um 10, verifico que o número é igual a 10, sim, então passa para outro processamento, não anda aqui à volta a fazer os incrementos na mesma. Portanto, quando isto acontece, quando eu verifico uma condição e só depois faço a execução do corpo do ciclo, eu estou perante um ciclo while. Mas nem todos os ciclos são assim. E isto pode iterar aqui milhões de vezes, caso necessário, não é? Até a condição deixar de ser verdadeira ou que seja a condição que nós lá colocarmos. Mas nem todos são assim. Porquê? Porque se o teste da condição é colocado no final do corpo do ciclo, então estamos perante um ciclo do tipo do while. E qual é a característica do while? Ser executado enquanto a condição for verdadeira e o corpo do ciclo é executado sempre pelo menos uma vez. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu começo com um número igual a 0, a seguir o que é que vai acontecer? Número é igual a número mais 1, portanto, o que eu vou dizer é 0 é igual a 0 mais 1, ou neste caso número é igual a 0 mais 1, portanto passa a ser número igual a 1. Número é igual a 10? Não. Então continua e vai incrementar até chegar a uma altura que é igual a 10 e executa outro processamento. Vejam a diferença. Eu aqui onde tenho número igual a 0, tenho número igual a 10. Entro no ciclo. Número é igual a 10 mais 1. 11. Número é igual a 10? Não. E vai andar aqui até ao infinito, porque eu já passei o 10, vou continuar a incrementar, não é? Quer dizer, não vai ser até ao infinito, mas vai ser quase. Portanto, só quando houver um overflow da memória que isto deixa de ser pronto, um ciclo infinito. Mas o que é que acontece? Eu vou estar a incrementar um valor primeiro, vou estar a fazer um processamento primeiro antes da verificação da condição. E pode fazer com que a condição que está a ser verificada passe sempre a ser falsa, porque neste caso ser igual a 10 só acontece quando o número é igual a 10, não é quando é maior, nem quando é menor, nem o que seja.
portanto podemos entrar aqui num loop em que a coisa depois fica muito complicada. Mas a grande vantagem do while é quando nós queremos que este processo ocorra pelo menos uma vez. E então fazemos a verificação se o ciclo deve continuar para a próxima iteração ou não. Este processo de faz uma vez, faz outra vez, denomina-se de iteração. Portanto, é uma iteração, verifica, é outra iteração, verifica, é outra iteração, verifica. O que é que acontece? O while verifica primeiro, antes de fazer uma iteração. O do while faz a iteração e verifica se deve iterar novamente. É a forma mais simples que vocês têm de encaixar estas duas diferenças. Este primeiro vê se deve fazer, pensa duas vezes antes de fazer. Este faz e depois pensa se deve repetir. Acho que é a forma mais simples de vocês encaixarem este processamento. Tá bem? Ainda assim, nós temos um outro ciclo que é o ciclo for. Portanto, à entrada do ciclo for, nós verificamos um contador, fazemos um processamento, itera 10 vezes e isto vai andar sempre a incrementar o contador até chegar a 10. Portanto, nós temos sempre 10 processamentos. O que é que acontece no for? Não há surpresas. Enquanto o while e o do while é enquanto a condição for verdadeira, portanto, se a condição nunca deixar de ser verdadeira, aquilo está ali até ao infinito. E vocês, ou seja, têm a hipótese de criar um ciclo infinito na vossa aplicação, que na prática é quase o mesmo que vocês crasharem a vossa aplicação, só ela não crasha, fica ali a processar para sempre. O for já não, tem um início, um fim bem definido através da implementação de um contador. Portanto, vai executar enquanto o contador não estiver naquela condição que deve parar. Okay? E então temos aqui o exemplo, número igual a 0, entra aqui no contador, é igual a 0. Não, o contador começa normalmente no 0 também, mas podem começar no 1, podem começar no 2, vocês podem começar o contador onde entenderem. Os arrays não, o primeiro índice é sempre o 0. O contador normalmente é no 0, que vocês o começam, mas pode dar jeito de começar no 1 ou pode dar jeito de começar noutro número qualquer. E se vocês quiserem até fazer com números negativos, também o podem fazer, desde que respeitem quantas iterações devem ser feitas ou não. Portanto, contador igual a 10. Não, contador é igual a 0, faz um processamento. Aqui neste itera 10 vezes significa que vamos incrementar o contador por uma unidade e então 1 é igual a 10, não, e anda por aqui até por fazer o 10. Neste caso, se nós começarmos o contador a 0, isto até vai iterar 11 vezes, portanto é preferível começarmos com o 1 e assim temos a garantia que itera 10 vezes. Senão, tínhamos que alterar esta condição. Depois, no final, sim, e isto passa para outro processamento. Relativo aqui aos ciclos, para já, acredito que possam existir algumas dúvidas, ou pelo menos assim, de forma mais conceptual, a coisa ainda esteja meio pouco digerida, é perfeitamente normal, mas alguma dúvida que tenham e queiram esclarecer agora, alguma pergunta? Para já não. Ok. Isto depois com os exercícios que vamos fazer fica cimentado, está bem? Não se preocupem. Isto para já é uma coisa assim muito abstrata e demasiada informação ao mesmo tempo, mas à medida que formos fazendo os exercícios, vocês depois podem recorrer a esta informação e
e pronto, e consolidar aquilo que estão a ver agora. Tudo isto vai fazer sentido à medida que vocês vão aplicando na prática, não é? Não havendo dúvidas ou questões para já, vamos então fazer o nosso intervalo e depois, quando voltarmos, continuamos então com os outros símbolos e fazemos também já aqui alguns exercícios para colocar isto em prática. Está bem? Ora, assim sendo, deixem-me só parar aqui a partilha e colocar também aqui no chat que vamos a pausa. Deixem-me só também parar aqui a nossa gravação. Portanto, até ao intervalo nós estávamos a ver os ciclos, vamos agora olhar para as outras estruturas que temos aqui nos nossos fluxogramas. Então, esperem lá, porque eu não, neste caso, eu só não mostrei o output, pois é, e faltou-me aqui. Mas, essencialmente, o output acaba por ser uma coisa muito, muito simples. Portanto, na medida em que vocês, quando utilizam esta figurinha, vocês colocam dentro deste documento aquilo que querem mostrar ao utilizador. Eu estava a contar que tinha aqui slide para isto, mas aparentemente não o tenho aqui. Agora, exercícios. Antes de passarmos aos exercícios, eu quero mostrar-vos como é que vocês vão fazer estes exercícios, não é? Porque, reparem, nós temos aqui uma série de... Vou voltar a estes símbolos. Nós temos aqui uma série de símbolos e convém existir aqui uma forma simples de vocês fazerem os exercícios, pronto, e fazerem estes símbolos sem ser andar a fazer estes desenhos no Paint, nem nada do género. Portanto, existe aqui uma aplicaçãozita web que nós utilizamos para este efeito. Eu vou só abrir aqui o browser e dou-vos já o link para este efeito. Ora, portanto, eu vou só aumentar aqui um pouquinho também. A aplicação web é o appdiagrams.net. E o que é que isto tem de especial? Vocês podem fazer a construção dos algoritmos aqui e depois enviam print screens ou partilham o ecrã. Já vemos como é que vão apresentar aqui as vossas soluções. Mas, whatever. Aquilo que eu quero dizer é que vocês podem utilizar esta aplicação web de modo a conseguir realizar os exercícios e pronto, fazerem aqui os vossos algoritmos. Tínhamos aqui uma mão no ar, eu não consigo perceber de quem era, não sei se é alguma questão que têm. Não? Se calhar tinha sido eu que tinha a mão no ar. Eu não Era para consigo dizer que perceber quem era, estávamos só a vi ver. um flashzinho amarelo, então não consegui perceber. Deve ter sido eu. Então, Foi eu, mas foi sem querer. ok. Sem problema. Pronto, se houvesse alguma questão, esclarecíamos. Então, como é que isto funciona? Vocês vão aqui ao appdiagrams.net e depois temos aqui do lado esquerdo uma opção que é o flowchart. E o flowchart é justamente um fluxograma. E o que é que nós temos aqui no flowchart? Todos aqueles símbolos que estávamos a ver há pouco no PowerPoint. Portanto, estes. Portanto, tudo isto está disponível aqui no flowchart. Vamos fazer uma coisa. Aliás, estas imagens, tudo isto foi feito ali com o AppDiagrams também. Portanto, imaginando que nós queríamos fazer uma coisa aqui simples. Pode ser este, olha. Vamos misturar o início e o fim com a tarefa 1 e a tarefa 2. Ok? Portanto, como é que nós poderíamos fazer uma coisa desse género? Nós pegávamos aqui no Start,
arrastam para aqui. E para escrever dentro deste start, isto depois vocês podem fazer zoom in, zoom out, conforme o que precisam. Para escrevermos dentro deste start, clicamos 2 vezes em cima do círculo e escrevemos aquilo que queremos escrever aqui dentro, neste caso, start. Ok? Agora, o que é que nós temos também? O fim e uma setinha de controle. Portanto, eu vou fazer o início e o fim e depois acrescento os outros. Neste caso, também podemos utilizar este start para fazer o fim. Então, vamos pôr aqui end. Como é que nós ligamos isto? Se vocês repararem, quando fazem hover por cima deste símbolo, não é? Quando passam aqui o rato e ficam aqui, vocês veem que tem aqui umas setas. Portanto, vocês podem fazer o clique numa seta destas, ficam a clicar e arrastam a seta para o outro elemento. Normalmente devem arrastar até aparecer aquele círculozinho pequenino, não este, o círculozinho pequenino a verde, que está ali debaixo do meu cursor. E depois aí largam. Porquê que devem fazer isto? Porque, imaginem, se eu quiser modificar a posição do end, tem sempre a setinha de controlo, fica sempre a apontar para o mesmo sítio, não é? Portanto, ela vai ajustando conforme vocês mexem aqui no end. Para apagar a seta, selecionam a seta e podem carregar no delete e a seta vai embora, tá bem? Portanto, vamos fazer o resto do fluxograma aqui com a tarefa 1 e a tarefa 2. Portanto, isto começa. O que é que nós temos a seguir? Temos o retângulo, portanto, podem pegar aqui neste, que é o process. Colocam aqui um bocadinho mais com um aspecto retângulo. Carregam na setinha, fazem até aqui e escrevem, por exemplo, tarefa 1. Depois, vamos baixar aqui um bocadito isto. Podemos arrastar outro process. Ou se quiserem copiar isto também, se vocês selecionarem e fizerem Ctrl+C, Ctrl+V, também copia e com o mesmo tamanho. Fazem outra vez aqui uma setinha. Em vez de ser a tarefa 1, é a tarefa 2. E no final fazem aqui esta ligação ao final. Depois podem fazer aqui um zoom out e isto será o vosso algoritmo nesta folha. Portanto, podem acrescentar mais para baixo, mais para o lado, para a direita, o que vocês quiserem. Portanto, mesmo que isto depois saia fora dos limites, ele cria aqui um limite novo para esse efeito. Portanto, não tem problema se vocês tiverem assim a exceder o limite da página, porque isto depois ajusta-se dinamicamente. Tá bem? Mais questões. Isto depois dá para mudar as cores, essas coisas todas, mas não há assim necessidade para já. Que símbolos é que vocês têm? O tal paralelogramo, tem o dos ciclos, tem também o losango. Acho que o único que vocês não têm aqui, precisam de ir buscar acima. Este é o multi-document. Temos aqui o document, temos. Portanto, se não tínhamos também aqui em cima. Mas temos essencialmente todos os que estamos a utilizar. E depois isto, lá está, tem em cada um dos locais, tem as setinhas que vocês podem utilizar. Todos eles são personalizáveis a nível de tamanho. Podem escrever sempre coisas aqui dentro. Portanto, é uma ferramenta bastante poderosa para este efeito. Vamos utilizar depois um bocadinho mais à frente, quando estivermos na UFCD de SQL, para fazer os modelos de identidade e relação, etc. Portanto, é uma ferramenta que vamos dar aqui algum enfoque e que vão utilizar com alguma frequência. Ok? Dúvidas, questões? Coisas que queiram perguntar? Não? Ok. Então, nós temos aqui
exercícios para fazer. Como é que vamos fazer a dinâmica destes exercícios? Eu vou deixar aqui o exercício para vocês fazerem, dar-vos aqui algum tempo também para o fazer. No final, o que é que eu vou pedir para vocês? Pronto, depois partilharem a vossa solução. Não façam e não copiem, não colhem no chat, não é? Não façam isso. Pronto, para os vossos colegas não ficarem com a resposta, quem está ainda a fazer, só na correção. Depois é que eu peço, ou para vocês partilharem o ecrã, se calhar é a forma mais fácil, vocês explicam o vosso fluxograma. Tá bem? Então, que primeiro exercício é que nós temos? E devem fazer, lá está, nesta ferramenta que estávamos a ver aqui agora. Então, o nosso primeiro exercício, o que é que contempla? Muito simples, elaborar um fluxograma que descreva a soma de dois números. Okay? Portanto, é fazer um algoritmo, nós já fizemos mais ou menos a definição de um algoritmo para a soma de dois números, agora é transformarmos isso na soma de dois números através de um fluxograma. Portanto, devem pedir ao utilizador números, aquelas coisas todas, e depois sim mostrar ao utilizador. Portanto, utilizando aqui os símbolos que nós estivemos a ver há pouco. Alguma questão, alguma dúvida? Já não. Para já não? Okay. Então, vou dar-vos aqui uns 10 minutos para vocês fazerem isto, para se ambientarem aqui à plataforma e andarem ali à guerra com as setas, porque é o normal que toda a gente tem essa dificuldade no início. E até às vezes, eu que utilizo isto com frequência, às vezes temos ali as setas um bocadito mais teimosas, mas pronto, dar-vos aqui 10 minutos e depois, como de costume, colocarem a mão no ar quando terminam o exercício, para eu saber pronto, quem já terminou ou não, e dúvidas ou questões, estejam à vontade, está bem? Portanto, até já então, 10 minutinhos. Então, das mãos que temos aqui no ar, quem quer mostrar a sua solução? Eu não me importo de mostrar. Ok. Partilha então o ecrã, Gonçalo, Sim. com a tua solução. Vou só passar aqui para este lado. Estão a ver? Sim. Então aqui dei o início, li o primeiro número e atribuí ao valor A. O segundo, li o segundo número e atribuí ao valor B. Apliquei aqui a soma, que é o valor A mais B, e coloquei em soma. E mostrei o valor soma. Ok, exatamente, através do documento. Portanto, correta utilização dos símbolos do fluxograma. O fluxograma, em termos lógicos, faz todo o sentido também. Portanto, parece-me que está corretíssimo. Portanto, lês os valores, fazes um processamento dessas entradas de dados e a seguir fazes um output, não é? Uma saída de dados com o valor de soma e resolves o problema de somar dois números através desse algoritmo. Portanto, é isso mesmo. É isso mesmo, Gonçalo. Está corretíssimo. Obrigado. Nada. Restantes colegas, quem quer partilhar mais a sua solução? Acredito que seja assim algo parecido, mas para vermos aqui outras opções. Alguém fez aqui diferente do Gonçalo? Sim, David Dias. Eu posso partilhar o meu. Partilha então, por favor. Vamos mostrar? Agora sim, exatamente. É assim, é praticamente o mesmo. A única diferença é que eu não usei o output.
Ok, Eu digo aqui indicar, mas por exemplo, que teria ler, ir buscar o primeiro número, o segundo número, depois adicionar. certo. Contudo, como tu disseste, e bem, não colocaste o output. E o output é muito importante neste algoritmo, porque imagina que tu, quando interagias com uma calculadora para fazer uma soma deste género, ela não te devolvia o resultado, não é? Tu colocavas lá o Ok. 2 mais 2 e nunca devolvia o resultado. Portanto, nesse caso tu dizias, esta calculadora não me é útil, embora ela esteja a fazer o processamento que lhe compete, não me mostra a informação que eu preciso. E este algoritmo, apesar de ser uma coisa simples, tem a finalidade de resolver um problema, que é mostrar ao utilizador qual é que é a soma de dois números. Portanto, Três esse números. passo é crucial Ok. também. Mas é que eu fiquei na dúvida que é assim, se era, como o objetivo da pergunta era só fazer a soma de dois números, se era preciso mostrar o output ou não. Mas pronto. Sim, sim, lá está. Como vimos no início, a própria definição de algoritmo acaba por ser pegarmos, ou o processo de construção do algoritmo passa por nós recebermos os valores, as entradas de dados, como tu fizeste aí muito bem, processarmos esses dados, como tu fizeste aí também muito bem, e depois darmos a saída desses dados. Portanto, temos sempre que ter essa perspectiva de entregar o trabalho que foi feito. Está bem? Fora Ok. isso, está corretíssimo, correta a utilização dos símbolos, portanto também está tudo ok. Pronto, fizeste foi na horizontal em vez de na vertical, mas é a mesma história. Vai dar mesmo. Obrigado Ok. também pela partilha, David. Está bem. Restantes colegas, alguém quer mostrar também a sua solução? Alguém fez alguma coisa ligeiramente diferente? Com mais passos, menos passos? Ah, eu acho que eu fiz mais um passo. Ok, partilha então, António. Entretanto, estás muted, não sei se é. Já está partilhado? Já estás a partilhar. Ah, ok. Então, é que eu pus este passo a mais, eu acho. Essa era, hum, essa era a resposta que eu estava à procura. Ali, Ok. aquela primeira parte de criar as variáveis número um, número 2 e total, e depois haver uma leitura da variável número um, haver uma leitura da variável número 2, somar as variáveis e alocar a outro espaço de memória total e depois mostrar o valor da variável total. Isto é justamente aquilo que eu vou pretender que vocês façam nos exercícios seguintes. Preocuparem-se. Eu neste primeiro exercício, como é, lá está, o primeiro exercício, eu não vos ia estar a chatear com essa parte da alocação em memória, ia-vos dar agora, quando eu fizer essa correção, e vou fazer, pronto, dar-vos esse contexto de, ok, é isto, mas vamos começar a ter atenção a este passo também. E tu introduziste justamente isso, que foi a criação, a alocação daquelas variáveis em memória. Portanto, no início tu crias então as variáveis. Isso devia de ser era com um retângulo e não um paralelogramo, mas Ah, não tem assim, porque acaba por ser uma espécie de um processamento, não é? Depois em baixo tu recolhes os valores, tens o processamento em baixo, somas as variáveis e mostras o valor no final ao utilizador. Portanto, é isto mesmo. É mesmo ok. isto, António. Obrigado pela Já partilha. agora, Diz. o retângulo era aqui ou era aqui? No de cima, Ora, no de cima. ok, ok. Esse é que devia de ser um retângulo. É isso. Obrigado então pela tua partilha, António. Restantes colegas têm ainda aí a mão no ar, o Nuno e a Mafalda. Não sei se querem mostrar alguma coisa ligeiramente diferente ou se tem alguma questão. Não? Ok. Então eu vou voltar a partilhar o meu ecrã para eu fazer a correção deste exercício. Portanto, deixem-me só passar-vos aqui para este lado e usarmos então aqui isto.
Portanto, como é que nós vamos fazer o fluxograma para isto? Lá está, eu normalmente costumo colar também aqui o enunciado, neste caso como está no PowerPoint não vou colar, mas nós começamos o nosso algoritmo com o start, ou se quiserem colocar em português, início também não tem mal. O que é que eu preciso imediatamente? Eu preciso de fazer alocações em memória para poder guardar o número 1, o número 2 e o total, não é? Porque lembrem-se, nós vimos nos slides anteriores que como é que o computador sabe quais são os números que deve somar e que deve multiplicar e essas coisas todas. Tem que estar em memória, não é? Então eu tenho que criar esses espaços em memória para poder guardar esses valores. Okay? Ou pelo menos nesta fase muito inicial devemos fazer. Obviamente que nós poderíamos recolher os valores e não alocar a uma variável de soma. Ou seja, podemos cortar ali alguns cantos na coisa. Mas para já vamos fazer as coisas by the book para percebermos o porquê de fazermos estas alocações e depois, tendo isso, podemos pensar em otimizações. Não começarmos logo com a versão otimizada, porque senão é difícil às vezes de seguir o raciocínio, sobretudo quando estamos a dar os primeiros passos nisto da programação. Portanto, começamos o nosso algoritmo. A seguir, aquilo que nós vamos fazer é então a alocação em memória, não é? Declararmos aqui as variáveis que precisamos. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou declarar variáveis. Que variáveis é que eu vou precisar e que tipo de dados é que eu vou precisar? Também é uma coisa importante. Os tipos de dados. Quando nós declaramos uma variável, nós temos que indicar qual é que é o tipo de dados associado a essa mesma variável e o seu nome, e devemos também inicializá-la com algum valor. Para efeitos de simplificar aqui o processo, eu vou fazer somas de valores inteiros. Ok? Portanto, eu vou dizer que nós vamos declarar uma variável do tipo inteiro, vai-se chamar primeiro número e posso dizer logo que é igual a 0 só para ficar inicializada. Se não quiserem só deixar assim, estamos a trabalhar aqui num fluxograma, mas depois em C# faríamos coisa ligeiramente diferente, mas podem deixar desta forma também. A seguir, qual é a nossa próxima variável? Portanto, eu preciso deste espacinho em memória chamado primeiro número que vai conter um valor do tipo de dados inteiro para guardar, lá está, aquilo que aqui está como primeiro número. Preciso também de um espacinho em memória para guardar o segundo número. O segundo número será também um inteiro, portanto, int segundo número. Portanto, é aqui que eu vou guardar o segundo número. Vou dizer então que a soma destes dois números será também um inteiro chamado soma. E são estas as três variáveis que eu preciso neste meu algoritmo, ok? Não preciso de mais coisas. Portanto, tratei da parte das alocações, perdão, das alocações em memória, de criar aqui os espacinhos em memória para guardar valores. Agora eu tenho que começar a receber valores do utilizador. E então o que eu vou fazer é, aqui neste paralelogramo, primeiro vou receber o primeiro valor, não é? Portanto, eu vou dizer ler primeiro número. Quando eu digo ler primeiro número, aquilo que eu estou a dizer é pede ao utilizador um número e grava esse número, faz uma atribuição à variável primeiro número. Ok? É isto na prática que significa. Portanto, eu começo o algoritmo, declaro os espacinhos em memória todos que preciso e a seguir pergunto ao utilizador, olha, diz-me lá qual é o primeiro número. Ele diz-me e eu guardo esse valor na variável primeiro número. Fica lá guardado. A seguir, o que é que eu preciso? Perguntar ao utilizador qual é que é o segundo número. Portanto, deixem-me só fazer copy para ficar do mesmo tamanho. Perdão. Copy e paste. Portanto, como eu estava a dizer, vamos a seguir perguntar ao utilizador qual é que é o segundo número.
Portanto, segundo número. Então, eu já tenho na minha memória o primeiro número preenchido, já tenho o segundo número preenchido, o terceiro soma, eu não tenho preenchido, mas também não o vou pedir ao utilizador, porque o utilizador é que quer saber qual é que é a soma. Portanto, eu não vou perguntar ao utilizador, olha, diz-me lá a soma. Isso é o meu trabalho, enquanto algoritmo. Então, eu para popular o espacinho em memória com um valor para esta variável soma, eu vou ter que executar um processamento. O processamento será nada mais, nada menos do que a soma dos valores destas duas variáveis. Então, eu vou buscar aqui um processamento e vou dizer o quê? Vou dizer que soma é igual a primeiro número mais segundo número. Eu ponho estes ponto e vírgula no fim, é só por uma questão de... No C#, quando vocês fazem uma linha de código, no final tem que pôr o ponto e vírgula e isto depois acaba por ser um bocado hábito, digamos assim. Se vocês não puserem o ponto e vírgula também não é por aí. Então, neste momento, a soma já tem então o valor necessário para ser apresentado ao utilizador. E esse valor necessário é nada mais nada menos do que a soma dos valores que existem na variável primeiro número com o valor que existe na variável segundo número. Agora compete-me a mim mostrar ao utilizador qual é que é o resultado através deste documento. Normalmente, como é que eu costumo fazer isto? Eu costumo colocar entre aspas o texto que quero mostrar, justamente porque em C# a string tem de ser entre aspas. Okay? Nós depois vamos ver isso um bocadinho com mais detalhe quando começarmos o C#, mas para vocês irem-se já habituando a estas notações. Eu diria que o resultado é, e posso dizer a seguir, mais soma. O que é este mais soma? Na prática é juntar texto, é uma concatenação de texto. Portanto, o que vai acontecer é eu mostrar ao utilizador esta cadeia de caracteres, o espaço, resultado, espaço é espaço, e à frente disto vou mostrar o texto correspondente ao valor que está na variável soma. Okay? E no fim é o fim. Depois isto termina e é então o fim. O que é que eu costumo fazer também quando estou a fazer estas correções que ajuda bastante a perceber o workflow da coisa? É uma coisa que eu chamo o memory state. Portanto, e o memory state serve para quê? Vocês não precisam de fazer isto ou seja, isto só vos ajuda a perceber o algoritmo, não é necessariamente para o exercício ficar correto ou não. O memory state é o quê? É, neste caso, uma fotografia do estado das variáveis, ou dos valores das variáveis que existem em memória. Portanto, é um snapshot da memória naquele momento. Portanto, o memory state, neste primeiro passo, vai ser o quê? Vai ser primeiro número igual a 0. Vai ser, depois já ajusto isto, segundo número igual a 0. E vai ser soma igual a 0. Também. Portanto, isto é o que vai existir em memória quando o algoritmo está neste passo. Agora, deixa-me só colocar isto assim. Exatamente. Pronto. Em memória é isto que existe. Nós começamos, passamos aqui para este passo, o que existe em memória é isto. Vamos fazer o segundo número. Ou o segundo número não, o segundo passo. Então, vamos copiar o memory state. Vamos dar o exemplo que o utilizador vai introduzir o valor 10 no primeiro número. Então, a memória passa a ter primeiro número igual a 10, segundo número igual a 0, soma igual a 0. O memory state nunca é tão abstrato como
o próprio algoritmo, não é? Porque eu aqui estou a dar um exemplo, estou a dizer que o utilizador introduziu o valor 10, mas ajuda a termos um exemplo concreto para seguirmos a linha de raciocínio deste algoritmo e percebermos como é que a coisa fica em memória a seguir. Está bem? A seguir vamos dizer que o utilizador vai introduzir o valor 20 neste algoritmo. Então, segundo número vai ter o valor 20, mas primeiro número continua em memória com o valor 10. Segundo número continua em memória agora com o valor 20, soma. A esta altura do algoritmo ainda tem o valor 0. Então agora vamos executar o próximo passo, que é o processamento. E o processamento o que vai fazer é fazer com que soma tenha o valor 30, porque estamos a fazer uma atribuição. A atribuição à variável soma da operação aritmética soma entre estas duas variáveis. Primeiro número, segundo número, 10, 20, a soma dá 30. Depois, aqui eu costumo colocar qual é que é o output propriamente dito, ou seja, aquilo que o utilizador iria ver no ecrã. E aquilo que o utilizador ia ver no ecrã ia ser nada mais, nada menos como o resultado é 30. Porque é o texto que está aqui, portanto, é esta parte do texto que está aqui, juntamente com o valor 30 associado aqui a esta variável soma. Portanto, nós podemos, entre aspas, somar texto. Quando nós, entre aspas, mais uma vez, somamos texto, aquilo que nós estamos a fazer é uma concatenação de texto. Portanto, é juntar texto à frente uns dos outros. Portanto, se eu pegasse neste pedacinho de texto e somasse a mesma coisa, portanto, o resultado é mais o resultado é mais o resultado é, aquilo que eu estaria a fazer era colocar texto à frente um do outro, até por fazer uma frase que diz o resultado é, o resultado é, o resultado é, espaço 30. Ok? Portanto, quando somamos texto, na prática não é uma soma, é uma concatenação de texto. E pronto, e o utilizador iria ver este resultado no seu ecrã. Portanto, mais uma vez, o algoritmo e o fluxograma são abstratos, não tem aqui nada de concreto, é só primeiro número, segundo número, somar, o resultado é soma, portanto não há aqui nenhuma indicação de um valor em concreto. O memory state serve para nós olharmos para a memória e isto é aquilo que significa fazer o debug de uma aplicação, não é nós olharmos para a memória após as execuções das várias linhas de código e perceber, olha, isto está tudo com o cenário que eu quero, está tudo a comportar-se como eu quero, e vamos olhar para a memória e vamos ver, olha, estas variáveis estão aqui, estão, é justamente o que eu preciso. Leio o primeiro número, 10, as outras não ficaram com valores esquisitos, pois não, ficou só esta com o 10, sim, então está certo. Segundo número, só esta é que foi afetada, o 10 que lá estava não se perdeu, pois não? Não, boa. A soma não estragou valores que existiam em memória noutras variáveis, pois não? Não, só tratou aqui mesmo desta variável de soma. E o resultado é 30, é aquilo que eu queria ver no ecrã. Então, excelente, está correto, está bem feito e responde então às necessidades do problema. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Agora que vimos o professor a fazer, já deu para perceber melhor. Sim, é normal. Aqui, A primeira vez é sempre mais complicado e agora quando vais fazer, até mesmo tu fazendo, a coisa fica mais clara, não é? eu não tinha posto o primeiro processo. Agora a ver. Este, Faltava, sim. não, Passei logo para o input. certo, nem eu estava lembro. à espera que vocês fizessem isto no primeiro exercício, está bem? Foi o que eu disse há pouco ao vosso colega António, não estava à espera que vocês fizessem isso, até porque eu não vos dei instrução para vocês fazerem isto. Quem fez proativamente, pronto, acertou no passo seguinte que eu ia pedir. Quem não fez, considerem o vosso exercício certo também,
com a nota que, ok, nos próximos exercícios vou ter que fazer isto, mas não ficaram em falta com nada, está bem? Mais alguma questão, alguma dúvida? Eu tenho uma. Diz. Podemos simplificar fazendo assim ou não? Podemos Porque simplificar fazendo quando o eu quê? fiz, eu meio que escrevi. Eu não percebi, foi o que tu disseste. Podemos simplificar fazendo e depois eu não percebi a palavra. Fazendo assim, tipo, int, primeiro número, int, segundo número e int soma, por exemplo, para criar as variáveis. Logo aqui nos. Não, logo o primeiro, logo, porque eu escrevi eu escrevi criar variáveis, Fizeste mas em eu português. pus em escrito. Exatamente, em linguagem natural. Sim, fazendo desta forma simplifica esse processo de, até porque tens logo a indicação qual é que será o nome propriamente dito da variável, aproxima-se mais daquilo que seria a implementação em código do algoritmo. Portanto, sim, podemos e devemos fazer isto. Simplifica a nossa vida, reduz ambiguidades e pronto, é bastante declarativo daquilo que é o cenário de memória que precisamos. Ok. Mais dúvidas, mais questões? Não? Eu vou fazer um print screen disto e vou colar aqui no chat como resolução do exercício 1. E deixo aqui isto. Entretanto, a Mafalda enviou aqui há pouco um fluxograma que eu não tinha visto a mensagem. O meu está basicamente igual ao anterior. Faz o start, lê o A, lê o B, soma e mostra o resultado e depois tem o fim. Sim. Também, lá está, como estava a dizer há pouco, não era expectável que vocês se lembrassem deste passo aqui de criação das variáveis e essas coisas todas. Lá está, temos que fazer isto com alguns baby steps, digamos assim, não é? Começarem com coisas mais simples e depois vamos, obviamente, complicar isto à medida que não só que o FCD avança, como o próprio curso avança, vamos sempre complicando mais um bocadinho a coisa, mas no início é importante vocês perceberem o encadeamento lógico disto, perceberem a seguir, ok, isto também é uma coisa importante que eu devo considerar nos próximos exercícios, mas primeiro, aquilo que eu queria validar era se vocês usavam os corretos símbolos, se o encadeamento lógico da coisa estava correto, se os próprios passos descritivos eram descritivos o suficiente e nesse aspecto vocês cumpriram o objetivo e mostraram isto tudo conforme as expectativas. Portanto, não se preocupem se não colocaram isto no início. Agora fiquem com a nota que nos próximos temos que colocar. Bem, assim sendo, vamos fazer a nossa pausa agora e depois, quando regressarmos, fazemos mais um exercício, corrigimos e depois terminamos a nossa sessão de hoje, está bem? Ora, então nós resolvemos aqui este exercício de criar um fluxograma para descrever a soma de dois números. Vamos então fazer um novo exercício. E neste caso, o nosso exercício será para calcular a área de um retângulo. Portanto, temos que criar um algoritmo que nos permita chegar à área de um retângulo. Eu dou aqui também a fórmula. A área de um retângulo é igual então ao comprimento vezes a largura. Okay? Portanto, fluxograma para resolvermos este problema também. Alguma dúvida, alguma questão? Não?
Então pronto, como de costume, quando terminarem, coloquem as mãos no ar no Teams para eu saber quem já terminou e depois, como fizemos com o exercício anterior, peço para vocês mostrarem a vossa solução e depois corrigimos. Vamos dar aqui também uns 10 minutos, creio que será suficiente para este exercício, está bem? Depois corrigimos. Alguma dúvida ou alguma questão, estejam à vontade, está bem? Ora, de modo a conseguirmos também fazer a correção ainda hoje, vamos já avançar para a correção e depois assim conseguimos ter o exercício corrigido e vocês mostrarem e eu corrigir também. Ora, então, das mãos que temos aqui no ar, quem quer partilhar a sua solução? Eu não me importo de partilhar outra vez. Ok, força Gonçalo então. Podes partilhar o ecrã. Ora, deixa-me só passar aqui. Estão a ver? Sim. Ok. Assim como fiz no primeiro exercício, aqui adicionei a declaração de variáveis no estilo float. Ok, boa. E pronto, a teoria é a mesma do que falámos. Pronto. É assim. Exatamente, portanto, tu declaras as variáveis, lês a variável comprimento, lês a variável largura, fazes uma atribuição à variável área do produto comprimento por largura e no final a área do retângulo é de x, ou neste caso área, metros quadrados. É justamente isto. Exatamente. Tem declaração de variáveis, tem o workflow correto, tem uma correta apresentação de resultado ao utilizador, portanto, é justamente isto. Obrigado pela tua partilha então, Gonçalo. Obrigado. Nada. Restantes colegas, versões diferentes, quem quer partilhar então aí a sua solução, se fizeram aqui alguma coisa diferente ou se está muito parecido. O meu está um bocadinho diferente. Ok. Se quiseres, partilha então e vemos. Ok, já estamos a ver. Ora, então, tu fizeste o início, depois declaraste as variáveis e fizeste as leituras. É assim, as leituras, tu nunca vais ler a área do utilizador. Isso pode induzir ali um bocadinho em erro o fluxograma, não é? Porque tu nunca lês isso. Tu lês sempre o comprimento e a largura. Portanto, se tu quisesses colocar isso num só passo, tinhas de tirar pelo menos a área daí. Não podia ter essa área. Porque na prática tu nunca pedes isso ao utilizador. Isso é o que tu vais fornecer ao utilizador. Portanto, não deve estar aí. Pessoalmente, eu faria em 2 passos diferentes, mas fazendo num só passo também está correto. É apenas uma preferência. A menos que existisse ali algum processamento intermédio entre ter essas duas leituras, o que neste caso não é aplicável. Teríamos de separar assim, é mais uma questão de preferência do que propriamente uma questão funcional. Depois, processamento com o cálculo da área do retângulo, área igual a comprimento vezes largura, e depois mostras o valor da variável área, embora tenhas feito com a linguagem natural, em vez de escreveres qual é que era a string que seria apresentada ao utilizador. Mas, de qualquer forma, tirando aquele pormenor que é um bocadinho mais crítico na área, o resto está certíssimo. Só tenho aqui uma dúvida do meu colega. Sim, força. Ele declarou as variáveis como inteiro. Não sei se pode fazer alguma diferença, se está a assumir só que é variáveis naturais, valores naturais,
se podem ter vírgula, por exemplo. Não, os valores inteiros não podem ter, lá está, não podem ter valores Não, das decimais, decimais. só mesmo valor inteiro. Portanto, neste algoritmo seria impossível eu calcular a área de um retângulo de 22,5 por 23,75, porque não tinha a possibilidade de ter a componente decimal associada. Para já não vamos fazer muito caso disso, porque pronto, são aqui as primeiras vezes que vocês estão a utilizar, mas sim, habituem-se a olhar para o tipo de dados que mais sentido faz para aquele cálculo. Como estamos a falar aqui de multiplicações, se tu multiplicares 2 inteiros, vais sempre ter um inteiro. Quando começarmos a fazer divisões, aí é que já vamos precisar forçosamente de uma variável com um float, ou um decimal, ou um double, porque se estivermos a dividir e não tivermos resto zero, pronto, temos aí um problema, não é? Já não nos dá o valor correto. Mas de resto, para já não precisam de pensar ainda muito nisso, mas devem diversificar aí a utilização. Está bem? Mais alguma dúvida, alguma questão? E obrigado também pela partilha, António. Não. Pronto. Então, eu vou partilhar o meu ecrã novamente convosco só para fazermos rapidamente a correção. Ora, eu vou fazer aqui uma batota, dado que nós estamos aqui com um tempo mais restrito para chegar ao resultado. Porque na prática, nós estamos a pegar em 2 números, a aplicar um processamento e a mostrar um output. A única diferença face ao algoritmo anterior é que no algoritmo anterior estávamos a fazer uma soma e agora estamos a fazer uma multiplicação. Portanto, os passos que nós vamos ter vão ser os mesmos. Vamos só mudar algumas coisas. Portanto, onde nós temos primeiro número, as variáveis é que devem ser sempre alteradas para algo descritivo. Portanto, aquilo que nós queremos aqui é comprimento, aquilo que nós queremos aqui é largura e aquilo que nós queremos aqui é área. Depois eu já atualizo o memory state. Portanto, comprimento, lemos o comprimento primeiro, depois lemos novamente um valor e que neste caso assignamos à largura. Neste caso, isto passa a ser área igual a comprimento, não é uma soma, é uma multiplicação e será por largura. E em vez de dizermos que o resultado é, vamos dizer a área é o valor que estiver na variável área. Okay. Nosso memory state, vamos só atualizá-lo, em vez de ter aqui comprimento, deixa-me só fazer aqui uma coisa, portanto, assim, comprimento, e aqui também precisa de comprimento, só para depois fazermos aqui um exemplo. Largura, e agora onde diz soma, vamos colocar área, e mais uma área. E aqui vamos colocar a área podemos colocar a unidade, x, metros quadrados, mas vou colocar só a área de 30. Não tem, podemos colocar no máximo aqui unidades quadradas. E aí temos que colocar aqui um mais e fazemos unidades quadradas. Pronto, assim algo deste género, só um bocadinho maior. Pronto, memory state com isto.
nós vamos ter então comprimento 0, largura 0 e área 0 quando declaramos as variáveis. Vamos ler o comprimento, vamos dizer que o comprimento são 10. Vamos ler a largura, em vez de dizermos aqui 20, vamos só pôr 5 para simplificar os cálculos. As restantes variáveis deixam de ter, não têm qualquer tipo de alteração, deixam de ter o valor 0 e passam a ter o valor que nós assignamos, e as que não mexemos continuam com o mesmo valor. A esta altura da execução, o comprimento tem o valor 10, a largura tem o valor 5 e a área terá o valor de 50. No final, a área é de 50 unidades quadradas. E assim resolvemos este exercício. Vou dar-vos o print screen e colar aqui no chat este print screen. Ora, resolução, exercício 2. E temos aqui. Pergunto, alguma dúvida? Alguma questão? Algo queiram perguntar? Fernando, Sim, diz. eu neste não estava a entender como é que eu conseguiria, pronto, né, vou fazer um exercício, calcular a área e Eu estou a perceber comprimento. muito mal, Tomás. Está muito difícil perceber. Pá. Ah, Não sei se queres tentar falar um bocadinho mais próximo do micro ou assim. o microfone é incorporado nos fones. Ok. E está programado. Então tenta dizer-me então o que estavas a dizer. Não sei se eventualmente queres escrever, se queres dizer aqui por voz. Ok, o Tomás está aqui a enviar então mensagem. Ok, neste exercício estava com dificuldade em chegar à leitura do comprimento e da largura para calcular a área. Ou seja, neste exercício, o que nós precisamos para ler o comprimento e ler a largura é, neste caso destes paralelogramos que aqui temos, que representam então o input do utilizador, em que nós pegamos no input do utilizador e assignamos a esta variável denominada comprimento. Depois de lermos o comprimento, fazemos aqui um novo paralelogramo de input de dados para o nosso algoritmo, onde assignamos o valor dado pelo utilizador à variável largura. Quando já temos o comprimento, já temos a largura, já fizemos a leitura dos dois, aí sim tratamos os dados que recebemos. Portanto, sabemos que a área é
a multiplicação entre o comprimento e a largura, a área do retângulo, e então fazemos justamente isso. Comprimento vezes a largura e assignamos à variável área. Depois disso, é mostrar ao utilizador. Pergunto, mais, ficou um bocadinho mais claro daquilo que precisávamos de fazer neste exercício? No processamento, o colega tinha utilizado o float. Neste caso, se utilizarmos o atenção, não é input, é int, de inteiro. Funciona na mesma, não tem a capacidade de receber valores decimais. É a única coisa. Portanto, o algoritmo que foi mostrado pelo vosso colega, em virtude de estar a utilizar o float, permite fazer cálculos com valores decimais. Este algoritmo que eu aqui estou a dar não permite fazer cálculo com valores decimais. Responde à mesma à necessidade de cálculo, mas tem esta limitação. Portanto, à medida que nós vamos criando aqui mais fluxogramas e vamos resolvendo mais exercícios, vamos, obviamente, utilizando outros tipos de dados. Não só para vocês resolverem o problema, mas também ficarem a conhecer outros tipos de dados e ambientarem-se a isso. Mas funciona na mesma, mesmo que tu coloques um inteiro. Quando são divisões é que já é diferente. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiras colocar, tu ou os restantes colegas? Não? Ok. Pronto, malta. Assim sendo, terminamos por hoje. Já vos dei o print, já. Terminamos por hoje. Amanhã temos novamente aula e continuamos aqui a resolver exercícios. Tá bem? Posto isto, até amanhã e um bom descanso a todos. Também é.